O Eu Acredito Podcast valoriza a importância do testemunho para o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. No entanto, é fundamental ressaltar que as experiências individuais isoladas apresentadas neste canal não devem ser consideradas como doutrina bíblica. As opiniões expressas pelos convidados não representam necessariamente a posição oficial do podcast. Geralmente, quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando ali aprender sobre sexo, né? Essa é a expressão que a gente usa. Mas a educação sexual, ela está envolvida em algo mais profundo. Em todos os aspectos, né, da integralidade do ser da criança, né, cujo eixo central é a afetividade, a relacionalidade, a saúde emocional, psíquica, né, conhecimento do corpo, dos limites, essa via aberta de comunicação, de segurança com os pais, saber que pode falar. Existem muitas questões que elas são atinentes ao sistema de disciplina dos pais, nem ser permissivo, nem ser autoritário. O autoritarismo vulnerabiliza a criança, a permissividade vulnerabiliza a criança também. Uma criança sem limites está vulnerável, uma criança que dentro de um regime, né, educacional ali, de disciplinar dos pais, que é muito autoritário, também vulnerabiliza a criança. Então, tem que passar por todas essas dimensões. Por isso que eu indico o trabalho da Leiliane, porque ela tem lá os conteúdos, ela tem muitas horas, sabe, de vídeos, de conteúdos. Hoje só não aprende quem não quer. E eu insisto em dizer, minha geração foi uma geração muito vitimada, tá? Eu estou aqui como sobrevivente também do abuso sexual, né? E você até pediu para recapitular. Eu sei que dói, né? Falar sobre acontece. isso, e porque existem traumas, existem, enfim, memórias, né? Ainda que seja curado, isso não quer dizer que lembrar ainda não dói, não machuca. Mas seria interessante, porque para abordar em um tema como este, nada melhor do que alguém que já passou, que já viveu, sobreviveu e venceu, né? Olha, nem sempre é melhor só a pessoa que passou. Porque se a pessoa passou, mas não aprendeu nada, tem muita gente que é sobrevivente, muitas pessoas são sobreviventes, Fábio, e elas mesmas não têm, elas não tiveram, elas não buscaram, elas não têm um autoconhecimento, não têm não tem esse caminho, sabe, de superação. Elas ainda estão muito envoltas ali dentro dos seus traumas, tá? E é só compartimentalizaram, sabe? Elas fingem que não aconteceram. Então, o fato de ter vivido ou não vivido, sobrevivido ou não sobrevivido, não é a questão. A questão é se nós buscamos a superação, né? Recuperar nossas competências, nossas potências internas, então, esse caminho de crescimento, porque trauma sexual não é destino. Abuso sexual, trauma de infância não é sentença de prisão perpétua. Mas esse é um caminho que tem que ser intencional. Tem que ser a cura sempre começa com uma escolha também, com uma busca. Graças a Deus, né? Que eu fui alcançada pelo Evangelho, tive a oportunidade de buscar esse aprendizado, esses conhecimentos. Continuo, né? Para mim, a cura é um processo, continuo em processo, mas voltando à minha questão autobiográfica, sim, eu sofri abuso precoce, né? E pelo que eu consigo, né, a cronologia ela é muito complicada dentro do trauma, mas pelos meus cálculos eu devia ter uns 4 anos. Né? O primeiro abuso foi por uma mulher, o que gerou uma certa reação aí, né? Porque as pessoas acham que geralmente quem abusa é o homem, né? Então, a figura da mulher fica livre desse crime. 95% dos casos, ou 96%, cerca de 96%, são realmente homens, né? Mas mulheres também abusam, embora em índices menores. Mas quando a gente vai olhar para os números totais de abuso, a gente diz que em cerca de 4,6% são mulheres. Isso não é pouca coisa, porque nós estamos falando numa violência que ela acontece na ordem de quase 1 milhão por ano. Por quê? Nós temos aí um dado, né, de que 10% é notificado. Tá? Se é só 10%, multiplica então.
Então, você tem a estimativa dos números mais aproximados da realidade. Então, não é pouco, entendeu? 4,6% de 1 milhão é quanto? Né? 4,6% de 800 mil, 900 mil, 700 mil é quanto? No que acontece por ano. Né? Então, são muitas mulheres. Né? A maioria é homem, sim, mas sim, ainda existem muitas mulheres, infelizmente, que abusam. E isso é quebrar um tabu quando você fala que mulheres abusam, né? eu acho que é quebrar o tabu e quebrar, na verdade, a ignorância, sabe? O estigma. É quebrar esse ponto, essa cegueira, esse ponto cego, sabe? Assim? Sim. Porque existe essa idealização, é quebrar essa idealização de que, né, mães ou tias ou mulheres, esse ser mais romantizado. E mães são maravilhosas e mulheres são seres maravilhosos, abençoados por Deus, mas existem homens, né, que são perpetradores, agressores, existem mulheres que são agressoras sexuais também. Entre os perpetradores, agressores sexuais masculinos, dos 95% que são homens, cerca de 50% são pais e padrastos. Então, nós estamos falando de uma violência que tem um rosto familiar, é intrafamiliar. Nós sempre estamos falando de uma situação que envolve famílias, que envolve vínculos, que envolve relacionamentos. Por isso, eu não acredito que nós vamos resolver toda essa cultura e resolver e combater toda essa violência e sanar esse problema se nós não cuidarmos de relações, se nós não cuidarmos de famílias. Porque esta é uma violência que tem um rosto familiar. Tá? E cerca de 86%, 90%, né, outros dados dizem mais de 70%, é intrafamiliar, figuras parentais. Nós temos um problema aí de fragilização, de quebra de vínculos adoecidos, né? de famílias desestruturadas, quebradas, de sexualidades deturpadas, degradadas. Mas onde que começa? Onde está a raiz? Porque essa violência, ela é um sintoma. Ela é um sintoma. Ela não é a doença em si. Se nós quisermos sanar, resolver esse problema, nós temos que tratar a doença e não só os sintomas. Então, quando você fala que mulheres abusam, traz à tona também a realidade de muitos homens que sofreram abusos, não por outros homens, né? Sofreram abuso por mulheres. Até quando a senhora falou sobre esse tema, eu ouvi alguns comentários de homens dizendo que foram abusados por mulheres, que isso mexeu até na sua sexualidade, trouxe transtornos para o seu presente, os traumas que desenvolveram, que trouxe para ele uma deformidade em seu caráter, não é? Olha, quando eu estive aqui no outro podcast, eu tive também, sabe, muito assim, procura, muito retorno, muitos contatos, as pessoas, né, vieram, e inclusive alguns chegaram com pedras e paus, né? Olha, homens também são abusados, né? Vocês só colocam homens como agressores, né? Perpetradores do abuso. Inclusive, eu até faço meia-culpa, porque como educadora, eu devo também, sabe, corrigir esse erro. Como que, na sua maciça maioria, né, a grande maioria, quase a totalidade, são meninas, e a quase totalidade dos agressores são homens, então nós, claro, focamos mais, né, nessa frente, tá? Nessa realidade. Mas, sim, nós não devemos marginalizar, nós não devemos omitir isso. Né? Isso, claro que, às vezes, não dá para abranger tudo, mas hoje já temos essa proposta, já podemos falar sobre isso, graças a Deus, porque não dá para falar tudo também dentro do espaço de 1 hora, né? 1h15 aqui, 1h30 que seja. Então, assim, até peço, gente, perdão, né? Eu poderia, pelo menos, ter dado uma referência. Mas, realmente, homens são abusados, mas, assim, fique aqui esclarecido. A maioria são abusados por outros homens.
Assim como homens são assassinados, a maioria são assassinados por homens. Tá? Os homens sofrem a violência, sim, mas de outros homens. As mulheres sofrem a violência, a maioria delas, de quem? De homens. Então, nós temos um problema muito estrutural na nossa sociedade de como os homens são educados, socializados. Qual é a gramática de masculinidade? Qual é a gramática de virilidade que é passada e aculturada na nossa sociedade? Quando a gente usa a palavra machismo, a pessoa já pensa em termos ideológicos, sabe? Que estamos aqui, ai, meu Deus, mimimi, que a mulher... Não, eu não transito, sabe, por essas discussões. Não me interessa. Eu trato com a realidade, eu convivo com a realidade. Tá? Então, e existe sim, se você vai olhar para a realidade, existe sim gramáticas de virilidade, de masculinidade na nossa sociedade que elas promovem, sim, a violência, o abuso, sabe? Todas essas atrocidades. E mulheres continuam sendo vítimas de homens e homens continuam sendo vítimas de homens. Então, no caso do abuso dos homens, os homens são os maiores perpetradores também. Agora, mulheres também abusam de homens também. Sabe qual é o problema? Porque existem estigmas, né? Se o abuso já tem esse pacto de silêncio na nossa sociedade, né? Já tem esse pacto de silêncio, de sigilo, né? Já tem toda essa dificuldade que nós temos, que é tudo subnotificado, tudo muito abafado, tudo muito ocultado, negado, tá? E as vítimas sofrem sem voz, sem vez, sem visibilidade. Quando se trata dos homens, existem camadas muito mais profundas dessa invisibilização e desse silenciamento. Porque quando é o homem que sofre o abuso, existe assim, esse mito, esse estigma de que se ele foi abusado, isso ataca diretamente a masculinidade dele. No caso de uma menina, né, de uma mulher, a feminilidade dela não é colocada em questão. Quando um homem é abusado, a masculinidade dele é colocada em questão. Sim. Entendeu? Inclusive, existe um mito de que um homem que foi abusado, e na sua grande maioria por outros homens, ou seja, por mulher, que é um problema muito grande, mas se é por um homem, que é a maioria dos casos, existe essa questão assim, se ele foi abusado, ele nunca vai ser um homem de verdade.